Olá, querido amigo e querida amiga do canal Graça e Salvação. Eu sou o professor Marcos Peter e hoje nós temos o prazer, a alegria, o privilégio de receber conosco nosso querido amigo Jorge Silva. Ele que é triatleta, está num projeto super interessante de dar a volta ao Brasil, nadando, pedalando e correndo. Irá conhecer o ciclista brasileiro que pedalou 10 mil quilômetros até os Estados Unidos. Jorge Silva de Souza é um homem com uma missão. O homem veio pedalando do Brasil até o Georgia Dome. E foi segurando uma bandeira do Brasil que o ciclista Jorge Silva celebrou o fim de sua jornada de mais de 10 mil quilômetros. Nós vamos conhecer agora um pouco da história de um senhor que está atravessando o Brasil de bicicleta pela segunda vez. Olha aí a situação. Ô jovem! Ô jovem! Ô jovem! E acorda aí, mano! Ô irmão! Ele vai morrer, cara, não vai aguentar não. Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Ele é ciclista, nadador e corredor. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como surgiu esses projetos na vida do nosso amigo Jorge, o que ele já fez, o que ele está fazendo, o que ele irá fazer. Então fique ligadinho conosco até o final desse vídeo, compartilhe para os teus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse projeto maravilhoso, tremendo, que este brasileiro, nosso irmão em Cristo, Jorge Silva, está fazendo pelo nosso Brasil. Seja bem-vindo, Jorge. Então, para mim é uma satisfação, né? Um prazer estar aqui no canal do Marcos Peter, meu amigo, meu irmão. Ele que me apoiou, me trouxe a fazer uma programação especial aqui evangelística em Guanambi e Caetité. E a todos que acompanham o canal Brasil afora, mundo afora, podemos assim dizer, né? É uma satisfação poder compartilhar a minha experiência de atleta e missionário com todos vocês. Muito bem. Jorge, fala pra gente assim de forma rápida, né? Nós estamos aqui gravando esse vídeo, o Jorge está quase para embarcar, para voltar aqui para o litoral da Bahia, né? Nós estamos aqui na região sudoeste. O Jorge passou conosco quase uma semana, nós entramos em contato com o pastor Michelson Borges, convidamos ele aceitou o desafio. E estamos aqui numa maratona, terminando uma maratona, né, Jorge, de trabalhos missionários, atividades aqui. Ele fez palestras em escolas, fez palestras no Instituto Federal, esteve em algumas igrejas aqui na região de Caetité e Guanambi, não é? E o Jorge vai agora, daqui a pouquinho, de volta para Eunápolis, para o litoral, onde ele vai seguir aí viagem. Inclusive vai estar na cidade do pastor Ângelo, meu amigo, quero mandar um abraço, pai do nosso amigo Eliazar Domini, vai passar lá por Baitaba, Itabuna, primeiramente, e vai seguindo ali Camaquã, Ubaitaba e até chegar em Salvador, Bahia. O que você já fez assim nesse trajeto como triatleta, né? Você já deu uma volta ao Brasil a primeira vez? Inclusive a mídia, né, a televisão do Brasil noticiou. Mas fala pra gente de forma bem rápida o que foi esse primeiro projeto de cruzar o Brasil. Então, em 2002, portanto há 20 anos atrás, eu fui o primeiro brasileiro a unir o extremo norte atual, que é o Monte Caburaí, com o extremo sul, que é o Chuí. Então, naquela época, eu corri, atravessei rios, pedalei 8.898 quilômetros. Visitei 19 estados do Brasil e passei em 17 capitais. E sempre correndo durante o dia, atravessando o estado, chegando de cidade a cidade, e à noite dando meus testemunhos, ou seja, fazendo a parte evangelística do meu trabalho missionário. Então, quando ele começou no Brasil, fazendo o país inteiro, foi em 2002. E antes eu fiz outros treinamentos menores, mas, assim dizendo, no Brasil, oficialmente, foi quando a Rede Globo divulgou nesse ano, né? Há 20 anos atrás, na época eu estava com 42 anos. Então, Jorge, não é a primeira vez, você já atravessou, né, como ele está falando, atravessou o Brasil de norte a sul, né, pedalando, nadando, aí, correndo. Mas depois disso você também fez uma viagem um pouco mais extensa, você estendeu por alguns países das Américas, né? Quantos países você já percorreu? Bom, no total, nas 3 Américas já foram 14 países. Maravilha, que bênção. E não foi apenas uma questão de esporte, você também estava levando a mensagem do Evangelho
não é? Falando da volta de Jesus. O trabalho do George realmente tem sido uma bênção. E agora o novo projeto ele é dobrado. Eu pretendo ir eu sair do sul, vou até o norte. Quando chegar no norte, eu pretendo vir até o sul. E agora fazer numa só viagem os 27 estados do Brasil. Então a gente queria saber agora do George, nesse percurso todo que você já fez aí, cerca de 14 países, quais foram esses países e quantos quilômetros percorridos? Então, vamos começar pelo Brasil. Os 42.200, que foi o total, só no Brasil eu fiz 20 mil quilômetros. Eu fiz a minha primeira viagem do Rio de Janeiro a Tatuí, 620 quilômetros. Rio de Janeiro a Novo Hamburgo, 1.514 quilômetros. Rio de Janeiro a Porto Velho, 3.700. Rio de Janeiro a Belém do Pará, 5.055 quilômetros. Depois eu fiz o Norte-Sul, que deu 8.898, somando isso aí dá 20 mil quilômetros. Para América Central, América do Norte, e chegar até os Estados Unidos, eu fiz 10 mil quilômetros. E nos outros países, Uruguai, Paraguai e Argentina, somando os 3 países, deu mais 10 mil. Então, no total, foram 42.200 quilômetros. Ok? Então, fecha meu trabalho até o momento, sem contar a quilometragem dessa viagem que eu comecei. Ok. E agora o George está com 62 anos, é isso, George? Está agora fazendo um novo projeto. Ele não deixou se desanimar porque ele tinha um projeto maior. Ele queria terminar o Brasil. E como que é esse projeto atual, George? Fala pra gente, o pessoal ali. Muito bem. O projeto atual, como eu disse, ele envolve uma volta, né? Eu estou criando uma prova de ser o primeiro brasileiro a fazer uma volta ciclística do Brasil. Só que como eu sou triatleta, eu estou fazendo diferente. Eu estou fazendo um desafio em que, para alguém fazer igual, ele terá não só que pedalar, como também que atravessar, fazer grandes travessias oceânicas. Por exemplo, eu já saí do sul do Brasil, do Chuí, da divisa Brasil com o Uruguai, que é o extremo sul. Eu já fiz toda a região sul, fiz Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E agora entrei na região Nordeste, na Bahia. Depois eu vou para Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Aí termina o Nordeste. Depois a viagem continua, eu irei para o Pará, Amapá, Amazonas e Roraima. Quando eu chegar em Roraima, aí lá temos o extremo norte. Vejam que eu passei no Amapá e não fui ao Iapoque, porque o Iapoque não é mais o extremo norte do Brasil. Quando eu chegar em Roraima, eu irei para o Monte Caburaí, que fica na divisa do Brasil com a Guiana Inglesa. O Monte Caburaí é realmente o atual extremo norte do Brasil. E eu chegar lá, porque é a volta do país. Eu fiz todo o país pela região litorânea, e quando eu voltar, aí eu irei fazer o restante dos estados. Quais serão eles? Eu vou sair do Amazonas de novo, de Roraima, para Manaus, de Manaus até o Acre, do Acre para Rondônia, irei até Mato Grosso para o centro do país, a Tocantins. Tocantins eu volto, vou a Goiás. Em Goiás eu vou até o Distrito Federal. De lá eu vou passar para Minas, de Minas a Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul eu volto a Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul volto e chego novamente no Chuí. Então terei feito a volta do Brasil. Previsão em distância, 23.250 quilômetros que eu calculei. E em tempo, comecei dia 23 de abril desse ano, para terminar só no dia 27 de março do ano que vem. Agora, George, a gente quer ganhar tempo, né, para a gente também te liberar, você já está quase saindo de viagem aqui. Nós estamos gravando, como falamos aqui, já minutos antes de pegar aqui o ônibus, né, para voltar para a sua rota. Nós interrompemos um pouquinho a rota, só para explicar ao pessoal, ele só está aí fazendo toda a sua jornada de bike, correndo e nadando, mas durante o percurso, às vezes surge algum convite, não é? Se a pessoa quer convidá-lo para dar palestra em igreja, escola, faculdade, institutos, né? É só convidá-lo que ele irá... Pode ser fora do roteiro, igual que você fez. Inclusive, só que terá que me trazer até o local, a cidade, né? E aí, então, depois eu ia tornar onde me pegaram com a bicicleta. Ok.
Então, de repente, aí, se você quer convidar o George, nós vamos deixar os contatos dele aqui neste vídeo, aqui no nosso canal Graça e Salvação. Você poderá estar convidando ele, assim como nós convidamos para vir aqui ao interior da Bahia, que estava fora do trajeto, do roteiro dele. Quem sabe ele poderá estar aí também na tua região da palestra. Tem palestras na área de saúde. A máquina humana, por exemplo, é uma das que ele faz, um tema muito interessante, construindo sonhos, não é? E os alunos, as pessoas que ouvem, né, esse testemunho de vida é encorajado para um estilo de vida melhor. Falando sobre essa questão de estilo de vida, Jorge, é um ponto que a gente queria falar aqui, pessoal. Nós ficamos sabendo que você é vegetariano estrito, não usa nada, não está usando nada de origem animal. É possível ser vegetariano e atleta, Jorge? Como é que é isso? Será que a pessoa não fica fraca? Você não sente em algum momento assim, alguma deficiência, alguma carência de vitaminas? Ou nunca teve nenhuma dificuldade por ser vegetariano? E desde quando que você é vegetariano? E como que está sendo fazer essa volta ao Brasil sendo vegetariano? Bom, então eu tenho que retornar um pouco atrás, aos meus 18 anos, quando entrei na Força Aérea, que eu cheguei lá carnívoro. Aí quando eu entrei, eu assisti a palestras em que me disseram que, para mim ter um grande desempenho, né, eu deveria comer muita proteína. E foi me ensinado que a proteína animal era que realmente dava força ao atleta. E no refeitório lá do quartel, tinha uma mesa só para atletas. No caso, eu já estava selecionado como atleta da Força Aérea. E aquela mesa tinha carne à vontade. Só que aí ocorreu o seguinte: minha equipe da Aeronáutica ia competir numa Olimpíada das Forças Armadas com a Marinha e o Exército. E aí na nossa equipe tinha um atleta que, quando a gente fazia teste simulado de 10 quilômetros, ele disparava na frente de todo mundo nos testes. Eu fiquei curioso, eu falei, como é que você ganha de todo mundo? Ele falou, porque eu tenho um regime diferenciado. Eu falei, olha, se todos da equipe fossem tão bons quanto você, nossa equipe ficaria muito forte, capaz de vencer a Olimpíada, de ganhar da Marinha e do Exército. Aí ele falou, eu vou te contar o meu segredo, mas você não vai assumir. Eu falei, qual que é? Isso no ano de 1980, quando eu tinha 18 anos. Aí ele falou assim, olha, eu sou vegetariano. Eu tomei aquele susto, nunca havia ouvido falar nada sobre vegetarianismo. Eu falei, o que é isso? Me ensina. Ele falou, olha, você tem que ir comigo no refeitório, você vai ver como eu monto o meu prato. Você vai ver que eu pego arroz, feijão, macarrão, salada, frutas, mas eu não pego nenhuma carne. Eu falei, então você é vegetariano, não come carne? Isso dá força? Ele falou, dá. Eu falei, então eu quero testar. Ele falou, testa apenas 3 meses, que eu garanto que, deixando a carne e correndo com proteína vegetal, em 3 meses você vai ficar tão bom quanto eu. Como eu desejava, né, ser um grande atleta, e aí eu peguei e falei, vou fazer o teste. Comecei a comer ao lado dele, resultado, com 3 meses eu encostei nele, aí com uns 4 meses eu estava correndo lado a lado. Quando foi no dia da competição dos 10 quilômetros contra a Marinha e Exército, eu cheguei, nossa equipe ganhou, e na nossa equipe eu fui o primeiro lugar. Para passar esse amigo que me ensinou o segredo de ser um atleta forte, eu tive que pedir autorização dele no momento da chegada da prova. Isso aí então me mostrou, na prática, que a força verdadeira para ter energia de alto desempenho, até em alto desempenho, ela vem da alimentação natural, da proteína vegetal, que é absorvida mais rápido pelo organismo após ser ingerida. E temos livros que mostram que os campeões são vegetarianos e os grandes atletas mundo afora, dos Estados Unidos, da Europa, atletas aí da China, que são os campeões olímpicos, a maioria deles seguem um regime também vegetariano. Maravilha. E por falar aqui, o George falou em livros, né? Falou nessa história, eu queria lembrar aqui também que nós conhecemos a história do George, não falei aqui no início, mas através deste livro aqui, ó, Conquistando o Brasil, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, e aquele conta esse relato, inclusive, faz menção do estilo de vida que ele segue, não é? E ele falou que ele citou os campeões são vegetarianos. Eu queria também aproveitar e divulgar esse material, também da Casa Publicadora Brasileira, esse livro, que tem um título justamente isso que ele acabou de falar, os campeões são vegetarianos, e o George é prova viva de que é possível ser um atleta, inclusive, de alto desempenho, não é? E seguir esse estilo de vida saudável que a Igreja Adventista apregou a isso há mais de 100 anos. Você tem um desempenho tranquilo agora nessa fase, já com 62 anos? Então, eu quero dar um exemplo do meu desempenho, que está aí até nas mídias sociais. Para fazer essa volta no Brasil, eu fiz treinamentos muito extensos, muito exaustivos, assim dizendo.
Um deles foi ir de barco até uma ilha chamada Ilha Montão de Trigo, ali no litoral de São Sebastião, em São Paulo. E essa ilha, numa linha reta da praia de Boracéia, em Bertioga, está a uma distância de 15 quilômetros. Aí o que eu fiz? Para provar que realmente eu estava forte, estava preparado para esse desafio, eu fui de barco até a ilha, cheguei lá, mandei o barco embora e eu voltei nadando 15 quilômetros, claro, numa reta seriam 15, mas eu nadei 6 horas e 45 minutos. Eu peguei muita correnteza, então não foi uma reta que eu fiz. De maneira que em algum momento, somando tudo, eu devo ter feito de 16 a 17 quilômetros nadando em 6 horas e 45 minutos. Com um detalhe interessante, eu comi antes e me hidratei antes, e durante essa travessia eu não bebi e nem comi. Ou seja, o meu organismo, sendo nutrido com alimentação vegetariana natural, ele dispõe de uma energia incomum para a minha idade. Mas o que acontece? Eu tenho um precedente. Comecei o vegetarianismo, comecei o estilo de vida natural. Usando os 8 remédios naturais que a nossa igreja prega, vivendo eles, hoje aos 62 anos, biologicamente eu estou desfrutando de uma condição física de alguém de 30 anos. Como eu tenho feito testes nas escolas, eu pego garotos jovens e falo assim, vamos aqui fazer um teste de força muscular, né, bíceps, tríceps e flexão de braço. Eu tenho tido uma surpresa, jovens que treinam em academia com muita musculatura, eles têm perdido para mim, provando que é possível, sim, como você fez a pergunta, ter alto desempenho, ter resistência muscular, comendo alimentação natural, vegetariana, estrita até, né? Mesmo sem usar ovos, leite, queijo, como manda para os últimos dias, o perigo que está hoje ser alimentado de carnes contaminadas. Né? Jorge, você falou aí de um treinamento intensivo que você fez, inclusive a gente até viu o vídeo, tem um vídeo aí que viralizou nas redes sociais, né? Inclusive você tá nadando, aparece lá os barqueiros. Eu queria que você falando aí pro pessoal, o pessoal ali naquele vídeo, né? Até a gente vai colocar aqui também algum trecho do vídeo, que viralizou aí com o George, ele tá fazendo um treinamento intensivo, me parece que era um percurso de mais ou menos 9 quilômetros, é isso mesmo? Acho que era 9 quilômetros, né? E aqueles barqueiros ficaram impressionados e achando que você fosse até, talvez, suicida, né? Tá numa missão suicida ali, sozinho, sem barco de apoio. Nada, pô. Ó, vou jogar o barco em cima dele, você joga a corda, hein? Vai morrer, mano. Aí, ó, a situação do homem aí, ó. Ô, Indião! Joga. Joga em cima dele aí. Aí, ó. Joga o remo aí, senão ele não vai aguentar pegar. Aí, aí. Ô, irmão! Pega o remo aí, ó. Aí, ó. Pega aí, irmão. Pega o remo aí. Ô, velho. E aí? Você não atendeu o convite deles para poder ser apoiado por eles ali. Por que você não atendeu o convite do pessoal ali aquele dia? Então, exatamente, quando eu saí da ilha nesse treinamento, eu saí já preparado psicologicamente e havia me hidratado um dia antes, o que se acha impossível, e me alimentado com a quantidade de caloria que eu achei que eu ia gastar no caminho. Mas aí, sem barco, eu não levei água e não levei comida. Quer dizer, quando eu saí da ilha e o barco me encontrou, e a distância até em terra, numa linha reta, são 15 quilômetros, eles me encontraram quando eu já tinha nadado 9 quilômetros. E aí eu estava num modo econômico para conseguir chegar aos outros 6. Eu estava estabilizado, bem lento. Quando eles me encontraram assim, eles perceberam na velocidade da minha abraçada que eu não estava vencendo uma corrida, porque eles me encontraram. Eles acharam que eu ia morrer, ficaram jogando corda, ficaram gritando e tudo. Ele lá de um mestre solitário, jovem, né? Pedindo jovem. E eles pedindo para me parar, para eles me resgatarem. Aí então, quando eles conseguiram chamar minha atenção e eu parei um pouco, eles gritaram para mim vir pro barco, porque queriam me pegar força. Eu falei, não, eu estou treinando, pode ir embora. Eles ficaram com raiva, pegaram a gravação, levaram pro bombeiro. Chegaram lá quase 4h30 para 5 horas, o bombeiro falou, esse cara já morreu. Esse cara não adianta ir atrás dele. E o bombeiro não foi mesmo. Aí iam procurar meu corpo no dia seguinte.
Só que eu continuei nadando, venci a correnteza. Olha, não tive sede, não tive falta de energia e consegui chegar no terra. Total de 15 quilômetros? Numa linha reta, 15 quilômetros. Eu devo ter nadado aí de 16 a 17 quilômetros por causa das correntezas. Então, ou seja, o meu preparo para pedalar, correr, nadar em alto desempenho como vegetariano, ele é de longa data. Eu estou com 62, mas eu corro e pedalo desde 18 anos. Então, Jorge, a gente já está caminhando aqui para a conclusão do nosso bate-papo. Você, então, para fazer essa volta agora aos 27 estados do Brasil, não foi uma coisa da noite para o dia, sem preparo. Esse, por exemplo, essa prova aí, que inclusive tem esse vídeo que viralizou, foi um dos momentos do teu preparo, que durou, eu creio que parece 1 ano, você falou, não é isso? 1 ano. Então, eu queria que você deixasse aí uma dica, né, para quem talvez quer fazer algo semelhante, como é que deve ser o preparo também, né? Não deve ser uma coisa assim de todo jeito. Muito bem. Então, quando eu cheguei aos 60 anos, eu pensei aí, bom, eu vou continuar viajando pelo mundo, vou ser entrevistado, as pessoas vão ficar curiosas de como eu cheguei aos 60 anos fazendo atividade física de garoto de 20, de 30 anos. É tanto que no vídeo o cara fica gritando, é jovem, porque ele não conseguia perceber que estava ali dentro d'água um homem idoso. Pelo desempenho onde eles me encontraram, os caras me admiraram, né? Esse cara aí é jovem, um jovem. Então, o que acontece? O treinamento físico, ele transforma a pessoa, transforma o seu estilo de vida de atleta, ele se reflete em todos os aspectos da vida. Aí, no fim das contas, nós precisamos perceber que para você se tornar atleta e fazer algo de alto desempenho como eu estou fazendo, tem um passo a passo. Não pode ninguém dizer assim, olha, eu sou igual a ele, tenho 60 anos, agora eu vou fazer igual a ele, vou pedalar 100 km. Se a pessoa vai correr 40, pedalar 100 km, ou querer nadar, por exemplo, 5 km, no outro dia ela vai estar entrevada, vai estar mal, isso se não tiver um acidente grave. Então, meu conselho você deve ir num passo a passo para chegar, depois de muito treinamento lento e progressivo, a alcançar o alto desempenho como eu faço agora, aos 62. Para isso, eu estou deixando aí já para os jovens e para os velhos um livro que eu acabei de publicar, chama-se A Máquina Humana, Como Ser Atleta Após os 60 Anos. Isso dos 15 livros que eu tenho publicado, um deles tem o ensinamento da sua pergunta. Como é então que você consegue? Eu já tenho um trabalho, já estou deixando aí para as novas gerações uma dica escrita, como ser atleta. Maravilha. Jorge, você já fez palestras aí em escolas, presídios, você me falou aí, depoimentos assim marcantes, né, que tem levado pessoas a buscar a Cristo, a buscar a Jesus como Salvador, e é um trabalho assim muito abençoado mesmo. Mas eu queria só para concluir aqui agora, você falasse em poucas palavras o porquê de você estar fazendo, executando esse projeto. Você está buscando alguma medalha, está buscando fama, qual o objetivo? Por que você começou a fazer isso, assim, de forma resumida, né? Eu sei que o testemunho é longo, inclusive aqui no canal a gente vai colocar uma palestra, ele contando todo o detalhe do testemunho de conversão dele, não é? Como nós sabemos, quem já assistiu, já conhece a história do George, ele era um militar, não é? E aí ele tem um encontro especial com Deus, abandona toda a sua carreira militar e a partir daí ele começa um trabalho de missionário, que é o que ele faz hoje. Mas em linhas gerais, Jorge, para o pessoal que está acompanhando, por que você está executando isso? Bom, para dizer diretamente, numa frase, eu estou executando para anunciar ao mundo a breve volta de Jesus Cristo. Agora, quando eu comecei a viajar aqui no Brasil, eu dizia nas emissoras, na rádio, televisão, ou nas igrejas, olha, eu vim anunciar a breve volta de Jesus, o impactante ali é ser um atleta de cidade em cidade fazendo isso. Mas o que ocorre? O ministério, que eu chamo de ministério, eu não escolhi fazê-lo para ter fama, para bater recorde no Guinness Book, como eu estou fazendo, o trabalho que eu estou fazendo, ele é digno de ser estabelecido um recorde. Esse não seria o objetivo? Não seria o objetivo, nem é da fama, nem é para ganhar dinheiro. O objetivo é exatamente atender a um chamado que Deus fez a mim. Agora, nos dias de hoje, quando eu saí dizendo, Deus fez o chamado de eu percorrer o mundo como atleta, aí parece loucura. Então eu sou chamado de louco, de Forrest Gump, de pagador de promessa, né? Esses aí são alguns que estão me chamando. Mas na realidade, quem está agora me assistindo tem que saber o seguinte: o sinal do mundo à volta
o ponto em que Jesus está regressando. E Deus está buscando todos os métodos, todos os dons e talentos da nossa igreja para recrutar pessoas como você, que tem esse canal, que está me entrevistando, que vai veicular para o mundo inteiro essas respostas às suas indagações, que são de outras pessoas. Aí o que acontece? O mundo tem que saber que Jesus está voltando. Aí comigo, respondendo a pergunta de forma bem direta, porque para a pessoa conhecer o meu ministério todo, tem que ler 3 volumes. Atleta da Fé, volume 1, volume 2, volume 3. São 978 páginas que eu reparti para poder conseguir publicar, né? Então, como nasceu? Nasceu dentro da Amazônia, quando eu estava correndo dentro da selva, só para dizer o chamado de Deus, eu ouvi a voz de Deus dentro da mata, treinando lá sozinho. Aí ele falou para mim o seguinte: olha, você está treinando, você é um atleta. Eu estou te escolhendo. Ouvi a voz dele. Eu estou te escolhendo para que você vá pelo mundo inteiro como um atleta e anuncie ao mundo desta forma que Jesus Cristo está voltando. Quando ele me falou, eu falei: ó, poxa, quem sou eu para fazer isso? Isso há 31 anos atrás. Quem sou eu? Aí então a voz do Senhor entrou no meu coração, entrou na minha vida, me converteu e eu me senti capacitado a fazer desde aquele dia. Aí comecei a ver tudo o que era necessário para cumprir o chamado de Deus. E a primeira coisa que eu priorizei foi o seguinte: eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que cuidar da mente, eu tenho que ter conhecimento. Você não era ainda membro da Igreja Adventista nesse período. Foi um chamado que Deus fez diretamente a você sem pertencer a nenhuma igreja. Sem estar ligado a nenhuma igreja. Muito bom, tremendo, né? E então, Jorge, você aceitou esse chamado, se tornou membro da Igreja Adventista, mas você ainda era membro das Forças Armadas, membro da Aeronáutica, né? Membro da Força Aérea Brasileira. E eu queria que você falasse só um pequeno trecho aqui, que a gente talvez possa até cortar esse vídeo, deixar só essa parte aqui, com um dos vários testemunhos e de forma assim resumida, né? Um dos vários milagres que Deus operou. Quando você se torna adventista, tem a questão do sábado. E muitas pessoas dizem que é impossível ser militar e ser adventista. Mas você teve uma prova muito grande sobre a questão do sábado e Deus te honrou. Você poderia falar assim de forma bem resumida como que foi essa prova e deixando aí uma mensagem de força, né? Para de repente alguém que esteja no serviço militar, não é? De que é possível ser fiel a Deus mesmo no serviço militar. Bom, quando você estuda a Bíblia e entende que guardar o sábado, guardar esse mandamento, ele não é uma escolha do homem, da humanidade. E Salomão foi quem disse isso. No livro de Eclesiastes, 12, capítulo 12, versículo 13, vem dizendo: guarda os mandamentos de Deus porque é o dever de todo homem. Está dizendo que é dever. Então, toda a humanidade, se a raça humana guardasse um dia de repouso, um dia de encontro, um dia efetivamente de reunião com o seu Criador, toda a humanidade seria mais feliz e transformada. Mas o inimigo do Senhor, né, Satanás, o inimigo de Deus, ele impede que todos se convertam a ele. Agora, na Força Aérea, para ser resumido, quando eu entrei como guardador do sábado, eu fui convidado a trabalhar no dia de sábado. Cheguei para o meu comandante, falei: eu respeito a sua autoridade, ao Senhor, mas agora eu não posso trabalhar dia de sábado. Ele falou: olha, coincidentemente, sábado agora tem uma formatura e você terá que estar presente. Você é sargento, você está no pelotão de frente da formatura, do pelotão, você não pode faltar. Se você faltar, venha segunda-feira com uma maleta já pronta para ficar preso. Aí eu falei: tudo bem, eu vou decidir isso aí. Foi quando eu fui a Deus, eu orei, e a voz do Senhor, a mesma voz que falou comigo na mata, ele falou assim: olha, não temas, não abandone os mandamentos do Senhor, fique firme. Eu fiquei firme, cheguei lá para o comandante e disse a ele: eu não vou trabalhar, não vou vir para a formatura, eu vou honrar o meu Deus. Faltei, e na segunda-feira cheguei no quartel Camalinha, fiquei preso, e daí então eu fui recolhido da prisão e fiquei 8 dias preso. Por guardar o sábado. Por guardar o sábado. E daí então eu achei que a partir daí seria prisões uma atrás da outra. Aí eu mudei para outra cidade e veio um novo comandante. Ele pegou minha ficha e falou: quer dizer que você não trabalha dia de sábado? Como é que é isso? Você não é militar, não tem que obedecer às autoridades? Eu falei: sim, eu tenho que obedecer até o momento em que não vá contra a ordem do meu Deus. Porque eu sou adventista, eu tenho que guardar o sábado. Ele falou: olha, eu vou te dar a ordem que eu trabalhar sábado.
próximo sábado nós vamos ter um serviço. Se você não vir, você pegou 8 dias lá atrás, né? Um antigo comandante. Comigo agora, você vai pegar 20 dias de prisão se não vir trabalhar no dia de sábado. E aí, passado algum tempo, ele me colocou num serviço dia de sábado. Eu fui a ele e disse que era impossível eu trabalhar por causa da minha fé. Ele não respeitou, mandou eu ir trabalhar, eu não fui trabalhar. Aí ele mandou me prender 20 dias. Mas um outro comandante me protegeu, aí começou Deus a impedir as coisas. Um outro comandante me protegeu, não deixou ele me prender os 20 dias. Aí quando ele retorna da missão que ele estava fora, né, ele me mandou preso de um lugar a outro. Eu não fiquei preso inicialmente, já foi uma bênção. E quando ele retorna e vai ter audiência comigo, ele diz, olha, eu já pesquisei sobre a tua igreja, eu já pesquisei que esse povo que guarda sábado, lá em Israel até tive problemas com guerras, com esse pessoal teu. Então, você aqui dentro tem um problema. Você não pode continuar a querer guardar sábado no meio do militar. Você tem que ser expulso. Eu vou te fazer um processo. Você cometeu crime de subordinação por não atender uma ordem para trabalhar dia de sábado, então eu vou te expulsar. Eu falei, tá bom, você pode me expulsar. Não há problema nenhum. Aí ele falou, quer dizer, então, olha bem nos teus olhos. Quer dizer que por causa do teu Deus, você não atende ordem? Quer dizer que se fosse numa guerra, você ia ser fuzilado? Eu falei, sim, só podia mandar me fuzilar e eu não trabalharia. Aí quando ele olhou bem nos meus olhos, eu respondi que mesmo numa guerra eu não trabalharia dia de sábado, obedecendo a ordem deles. Ele estendeu a mão e falou, então aperta minha mão aqui agora. Eu não entendi. Então me ameaçando a estender a mão, em vez de mandar bater continência, ele mandou estender a mão a ele. Eu estendi, ele apertou a mão e disse, olha, você passou no teste de fidelidade. Provou que é um homem fiel ao teu Deus, aos teus princípios. Então eu te respeito agora. Jamais eu vou mandar você vir trabalhar no meu quartel enquanto eu for comandante. E você estiver sob minhas ordens. Eu nunca mais vou te mandar trabalhar dia de sábado. E não vou autorizar nenhum outro oficial a obrigar você a trabalhar dia de sábado. A partir de agora, segue tua religião tranquilo. Você é fiel. É homens fiéis igual a você que eu quero como meu braço direito. Então, o primeiro comandante que soube que eu era guarda de sábado me prendeu. O segundo tentou. Deus interviu, me protegeu, ainda fez o meu comandante que me ameaçava me honrar em nome de Deus. Maravilha. Glória ao nosso Deus. Né? Vemos aí que em tudo Deus tem abençoado o Ministério do Irmão George. E foi a partir daí, pelo que ele nos falou, que aí surgiu o projeto de fazer, então, uma volta ao Brasil. Ele foi, inclusive, patrocinado pela Força Aérea. E depois ele abandonou, né, completamente o trabalho militar e se dedica hoje só ao Ministério da Pregação. Eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco, agradecer ao irmão George pela entrevista. Que Deus possa abençoar, irmão George, a tua trajetória e que muitas vidas, né, possam ser tocadas pelo teu projeto. E que você que está nos assistindo, de repente quiser receber o irmão George, vai passar por todos os estados do Brasil. Está aqui no Nordeste, começando pela Bahia. Se você puder ajudá-lo de alguma forma, pode entrar em contato, porque não tem nenhum patrocínio, vive totalmente pela fé. Irmão George, muito obrigado. Suas palavras de consideração final para a gente despedir do pessoal. Muito bem, eu quero me despedir, como eu sempre faço em alguns lugares, com uma frase que eu ouvi há 20 anos de um repórter da Rede Globo. Eu fiquei impressionado, peguei a frase dele, aumentei um pouquinho mais e agora eu deixo por todos os países por onde eu ando. É o seguinte, a estrada que conduz aos sonhos nunca é distante demais, quando os nossos sonhos estão nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. Pense assim, trabalhe assim, deixa a tua vida, os teus projetos nas mãos do Senhor, que eles serão bem realizados, porque Deus te ajudará. Ok? Obrigado. Muito bem, muito obrigado, George. Deus te abençoe. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Olha, o que você estava fazendo? Como assim? O que você estava fazendo aos 62 anos de idade? Ou o que planeja fazer? Olha, já gostei, hein? Nós vamos conhecer agora um pouco da história de um senhor que está atravessando o Brasil de bicicleta pela segunda vez. Ô, Kaique, que história é essa, Kaique? História não, é real. Bom dia! Muito bom dia, Cleiton, todos que assistem o Primeiro Impacto Santa Catarina, seu Jorge Silva, 62 anos, 14 países e quantos quilômetros percorridos de bicicleta? Já uma volta ao mundo, 42.200 quilômetros por 14 nações.
E da onde surgiu essa ideia de percorrer tantos quilômetros, tantos lugares em cima de uma bicicleta? O projeto de fazer uma volta ao mundo, ele nasceu dentro da floresta amazônica. Quando eu fazia lá um treino de 10 quilômetros, eu ouvi uma voz que me pediu para correr o mundo inteiro como atleta, para dar uma única mensagem, que Jesus Cristo breve virá. E agora eu gostaria de saber do senhor o seguinte: é muito exercício, são vários desafios, mas o senhor não desistiu, porque lá em 2002 já fez do extremo norte ao extremo sul e agora está indo do sul ao norte e vai percorrer também toda a volta 27 estados brasileiros. Na primeira viagem em 2002, eu fiz, como você disse, do Monte Caburaí de Roraima até Chuí, Rio Grande do Sul. Extremo norte ao extremo sul. Agora eu estou com um novo projeto que é concluir o Brasil inteiro. Eu saí de Chuí, vou até o Monte Caburaí, vou fazer 19 estados. Como são 27, eu vou vir pelas fronteiras do Monte Caburaí, novamente a Chuí, e terei percorrido, ao fechar esse circuito, os 27 estados do Brasil. Muito obrigado, seu Jorge. Cleiton, vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui algumas dicas, que eu sei que tem um pessoal indo aí pro SBT de bicicleta, não é mesmo? É contigo aí no estúdio. Ô, Kaique, que legal, que bela história de superação. E quanto tempo ele já tá pedalando? Quanto tempo, Kaique? Quanto tempo ele já tá nessa pegada aí? Seu Jorge, há quantos anos o senhor tá nessa trajetória, pedalando aí por todo o mundo, literalmente? Inicialmente, aos 18 anos, ao entrar na Força Aérea Brasileira, eu então comecei a praticar educação física, absorvi o valor de fazer esportes e já estou nessa trajetória desde o ano de 2000, quando eu comecei a fazer várias pequenas viagens no Brasil, sendo a primeira de 620 quilômetros, depois uma de 1.500, uma de 3.200, uma de 5.022 quilômetros e depois Brasil Norte-Sul. Então fazem agora 23 anos que eu sou triatleta. E o objetivo agora é percorrer todos os continentes do mundo. Bom, eu fiz, viajando pelas 3 Américas, eu já consegui fazer 14 países. Eu viajei Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México e fui até os Estados Unidos. Quando entrei em território americano, eu fiz Texas, Alabama, Missouri, Mississippi, Geórgia e parei lá. E o alvo todo é terminar a América do Norte, indo até o Canadá, depois fazer Europa, África, Ásia, Oceania, ou seja, o mundo inteiro e em cada parte do mundo, em cada continente, visitar todos os países. É um projeto muito amplo. Cleiton, é mole? Será que você aguentaria uma dessa? Não, só se preparar muito, né, Kaique? Parabéns aí para esse senhor, né, o George, um exemplo aí para todos nós. E bela iniciativa, ele, a sua fiel escudeira. E essa bikezinha aí não é barata não, meu irmão, para aguentar. Olha, você já ouviu aquela frase, né? Pedala, Robinho, pedala, George. Esse pedala, e muito. Boa noite, pessoal. Agora são 1h14 da manhã, dia 27 de julho. Nós estamos chegando aqui à rodoviária de Guanambi e estamos aguardando agora o ônibus que está chegando de Eunápolis com o nosso amigo Jorge Silva. Chelsea, assim. Ele acompanha também preocupadíssimo. Ficar missionária. Olha, ele voltou, né?
Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Graça, paz e Maranata. O Senhor logo vem. Graça e Salvação, compartilhando a esperança da volta do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.